Imagina um músico virtuoso na frente de, sei lá, uma fileira de violinos. Para um leigo, todos parecem bons, talvez até idênticos. Mas o artista, ele toca umas notas em cada um, sabe? Sente o peso, a madeira e percebe nuances que fazem ele escolher aquele instrumento para aquela música. É com essa imagem que a gente começa a nossa conversa de hoje. Temos aqui um trecho fascinante de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, que se propõe a fazer, bom, exatamente isso: classificar as diferentes aptidões mediúnicas. Nossa missão aqui é ir um pouco além da ideia de um médium e mergulhar nessa tipologia complexa, detalhada, que trata a mediunidade não como um botão de liga e desliga, mas como um espectro de habilidades bem especializadas. Essa analogia é muito boa para começar, sem dúvida. Ela já estabelece a ideia de que o médium é um instrumento. Mas sabe, quanto mais eu penso nela, mais eu acho que ela tem um limite. Um violino é um objeto passivo, né? Ele não tem vontade própria. Ah, é verdade. E o que o material parece sugerir é que o médium é um participante muito ativo no processo. Com a sua própria bagagem, sua moralidade, sua intenção, tudo isso influencia. Talvez seja mais como um dueto, sabe? Do que um músico solo com seu instrumento. Gostei disso. Um dueto. Isso já muda completamente a perspectiva. Não é só a habilidade do músico, mas a sintonia entre os dois artistas. E o texto mergulha fundo nisso logo de cara, não é? Ele estabelece o que chama de 3 condições essenciais para que uma boa comunicação aconteça. Não é só sentar e esperar. Exato, não é um processo automático. E essas 3 condições são tipo a base de toda a lógica do texto. A primeira é a mais óbvia, a natureza do espírito. Para ter uma boa conversa, você precisa de um espírito bom. A segunda é a qualidade do instrumento, como a gente já falou. O espírito precisa de um médium adequado para o que ele quer comunicar. Mas a terceira é a que eu acho mais intrigante. A intenção de quem pergunta. Precisamente. A intenção de quem está buscando a comunicação. O texto usa a palavra conveniente. O objetivo da consulta precisa ser sério, elevado, para que os espíritos bons queiram participar. Isso transforma a comunicação mediúnica de um fenômeno a ser observado para uma relação a ser construída. Isso é uma virada de chave, porque coloca uma responsabilidade enorme em quem busca o contato. Não é um serviço sob demanda, tipo um delivery de mensagens do além. A sua curiosidade, sua intenção, seu estado mental, tudo isso é parte ativa da equação. Exatamente. O texto é muito direto sobre isso. Ele diz que os espíritos, por lerem nosso pensamento, não perdem tempo lançando boas sementes nas pedras. É uma frase de um impacto tremendo, né? Nossa, muito. Ela nos diz que, nessa visão de mundo, a comunicação espiritual não é para entretenimento ou para satisfazer curiosidades fúteis. Existe um propósito, uma moralidade inerente ao ato. Se a intenção for frívola, os espíritos sérios simplesmente se retiram e, segundo o texto, o espaço fica livre para outros espíritos. Os espíritos levianos e zombeteiros, um termo que aparece várias vezes. É quase um alerta de segurança. Se você não levar a sério, pode atrair quem está só querendo se divertir às suas custas. É como a versão espiritual dos trolls da internet, não é? A dinâmica parece a mesma. A analogia é perfeita. Gente com tempo livre que se diverte atrapalhando quem está tentando ter uma conversa séria. E essa preocupação com o filtro, com a sintonia, permeia todo o material. A responsabilidade é sempre de quem busca. É a partir dessa base moral que o texto começa a organizar o zoológico de fenômenos que ele descreve, dividindo tudo em 2 grandes categorias. Certo. De um lado, os médiums de efeitos físicos e do outro, os de efeitos intelectuais. À primeira vista, parece ser simples. Um lida com coisas, o outro com ideias. Mas é só isso? Essa essência, sim. Os de efeitos físicos são os que produzem manifestações materiais, ostensivas. A gente está falando de barulhos, pancadas na parede, objetos que se movem sozinhos, aparições que se materializam. A aptidão deles é agir sobre a matéria, torná-la visível e audível. Já a galera dos efeitos intelectuais é outra história. A praia deles é receber e passar para frente ideias, pensamentos, textos, arte,
O foco é totalmente no conteúdo da mensagem. Mas o próprio autor do livro parece jogar um balde de água fria nessa divisão tão certinha. Ele admite que é difícil traçar uma linha exata, porque no fim das contas, um objeto se movendo sozinho costuma ter uma intenção inteligente por trás. Exato. E uma ideia precisa de algum meio físico para ser comunicada, nem que seja a voz do médium. Sim, e essa honestidade intelectual é um dos pontos fortes do texto. Ele não tenta vender uma simplicidade que não existe. A classificação é mais uma ferramenta de estudo, uma questão de ênfase, sabe? O que é mais proeminente no fenômeno. A ação sobre a matéria ou a complexidade da ideia. É uma forma de organizar o pensamento. E antes de detalhar cada um, ele ainda joga umas características transversais, que podem aparecer em qualquer tipo de médium. Como os sensitivos, que basicamente sentem a presença dos espíritos, tipo um arrepio. E a diferença entre os naturais ou inconscientes, que seriam pessoas que causam um fenômeno sem nem saber, e os facultativos ou voluntários, que têm consciência e algum controle. Exato. São como tags que você pode aplicar a qualquer um dos tipos principais que ele vai descrever. Isso mostra a complexidade do sistema que ele está tentando construir. Ok, então vamos mergulhar na primeira grande categoria, os efeitos físicos. O texto começa com os mais comuns, os tiptólogos, que produzem pancadas, e os motores, que movem objetos. Esses, segundo o livro, são bem frequentes. Mas a partir daí, a coisa começa a ficar mais rara e, convenhamos, mais impressionante. Sim, a lista progride quase como os níveis de um videogame em termos de raridade. Depois dos comuns, vêm os médiums de translação e suspensão, que fazem objetos flutuarem no ar. Já é um salto. Depois, na categoria de muito raros, temos os de efeitos musicais, que fazem instrumentos tocarem sozinhos, e os de aparições. E no topo, como excepcionais, os de transporte, que supostamente conseguem fazer objetos de outros lugares para dentro de um ambiente fechado. A gente vai escalando de uma batidinha na mesa para um piano aparecendo na sala. Mas dentro dessa categoria, o texto para e foca em dois tipos com umas advertências bem pesadas. Primeiro, os médiuns noturnos, que só produzem fenômenos no escuro. A nota do espírito Erasto sobre eles é brutal. Ele basicamente diz que a necessidade de escuridão é um convite à fraude e que os charlatões serão cruelmente desmascarados. É uma linguagem muito forte. É fortíssima, e é fundamental notar isso. O material não está pedindo uma crença cega. Pelo contrário, ele está ativamente ensinando a duvidar. Ele está dizendo, olha, nessas condições específicas, onde a verificação é difícil, redobrem a atenção. É um mecanismo de autocrítica, sabe? De controle de qualidade embutido na própria doutrina. O outro tipo que ele destaca é o da pneumatografia, a escrita direta, que aparecem no papel sem que ninguém a escreva. E aqui tem uma discussão curiosa. O autor diz que queria classificar isso como um efeito intelectual, o que faz sentido, já que é escrita, mas ele afirma que os próprios espíritos insistiram que fosse classificado como um efeito físico. E a justificativa deles é um mergulho na mecânica do processo, segundo a lógica do livro. A distinção que eles fazem é a seguinte: um efeito intelectual quando o espírito comunicante usa os elementos existentes no cérebro do médium. Ou seja, ele se aproveita do vocabulário, das memórias, da estrutura mental do médium para construir a mensagem. Na escrita direta, isso não aconteceria. A participação do médium seria puramente material, doando fluido ou a energia para a escrita se formar, mas sem que o cérebro participe do conteúdo. Mas espere um pouco, isso não soa meio como uma tecnicalidade? Se o resultado final é uma frase com sentido, uma ideia complexa, por que o mecanismo é o fator decisivo? Para o leigo, o que importa é a mensagem, não o hardware por trás dela. Parece uma distinção um pouco forçada, não? Parece, e é uma ótima provocação. Mas dentro da consistência interna do sistema que o texto está construindo, faz sentido. A classificação não é sobre o resultado para o observador, mas sobre a natureza da interação entre o espírito e o médium. Para eles, a linha divisória é: o cérebro do médium foi usado como um repositório de ideias e palavras? Se sim, é intelectual. Se não, se o médium foi apenas uma bateria para um fenômeno material, então é físico.
É uma distinção técnica, sim, mas crucial para a teoria deles. E entendi. É uma classificação de processo, não de produto. Ok. Então já falamos de coisas se movendo, de barulhos, de escrita que aparece do nada, tudo muito físico. Mas e o outro lado da moeda? Quando a comunicação é puramente de ideias, de pensamentos. Como isso se manifesta? Aí a gente entra no universo dos efeitos intelectuais. E aqui a gente entra num território que talvez seja mais familiar para a maioria das pessoas. Os audientes, que ouvem vozes, os falantes, que é o que popularmente se chama de psicofonia, onde a pessoa fala, mas a inspiração viria de outro ser, e os videntes, que veem espíritos. Só que o que me impressionou aqui é que, para cada uma dessas faculdades, o texto vem com um porém. Um asterisco gigante. É quase um manual de como não se enganar. Exatamente. É um padrão constante. Para os audientes, o aviso é: cuidado para não confundir com a voz da sua própria mente ou memória. Para os videntes, o texto afirma que ver espíritos o tempo todo é algo excepcional e que se deve desconfiar de quem alega ter essa habilidade de forma banal. E para os estáticos que recebem revelações em transe, o alerta é ainda mais duro. Diz que muitos podem ser joguetes da própria imaginação e de espíritos enganadores. É um ceticismo saudável que o próprio material ensina. Ou seja, o livro não está só dizendo essas coisas existem. Ele está dizendo, essas coisas existem, mas a sua mente é uma máquina poderosa de criar ilusões, então aprenda a diferenciar uma coisa da outra. O discernimento parece ser a habilidade mais importante de todas. É a habilidade central. Sem ela, todas as outras se tornam inúteis ou perigosas. E a lista continua, entrando em aptidões que espelham talentos humanos. Médiuns, pintores, desenhistas, musicais. E é aqui que temos aquele exemplo fantástico dos espíritos zombeteiros. Ah, sim. O texto conta que, para zombar de trabalhos sérios, alguns espíritos faziam os médiuns desenharem caricaturas. Ou, num caso que ele cita, um monumento que exigiu um número suficiente de folhas de papel para atingir seus 2 andares. Só pela piada. E esse exemplo vale mais que 1000 palavras. Ele mostra que o mundo espiritual descrito ali não é um lugar monolítico, cheio de anjos e sábios. É um reflexo do nosso mundo. O que isso realmente nos diz é que, segundo essa visão, a intenção e a sintonia são como um filtro de busca. Se você busca entretenimento fútil, atrai o clickbait do mundo espiritual. Se busca conhecimento sério, precisa ter um critério muito mais rigoroso. A qualidade da música, voltando à nossa analogia inicial, depende de que tipo de músico você convida para o dueto. Então, o que tudo isso significa? Saímos da imagem de um músico e seu violino e passamos por uma classificação enorme, quase uma taxonomia biológica da mediunidade. Fomos de pancadas na parede a pinturas e músicas que viriam do além. E no final, a impressão que fica é que o objetivo do texto não é que a gente decore a lista de nomes estranhos como o tiptólogo ou o pneumatógrafo. O ponto crucial é entender os princípios que organizam tudo isso. A interdependência entre espírito e médium, a importância absoluta da intenção e, acima de tudo, esse chamado constante e insistente para análise crítica. Para não ser ingênuo, a mensagem não é acredite, mas entenda as condições para que algo seja digno de crédito. O material que a gente analisou organiza essas faculdades em tipos muito distintos: mover objetos, curar, pintar, receber profecias. E isso leva a uma reflexão. Se essas aptidões são tão especializadas, como instrumentos numa orquestra, o que isso sugere sobre a natureza da própria consciência ou da conexão espiritual? Seriam canais fundamentalmente separados, cada um com suas próprias regras, ou seriam apenas manifestações diferentes de uma única conexão moldada pelas qualidades de cada indivíduo, como a luz branca que se decompõe em cores diferentes ao passar por um prisma? É algo para se pensar.